isso mesmo, né? Boa noite. É um prazer estar aqui novamente em Rio Preto, participando dessa casa de amor que, pelo menos uma vez por ano, temos oportunidade de estar presente e buscando refletir em torno dos ensinamentos dos Espíritos, buscando refletir em torno daquilo que já conseguimos compreender por meio dos ensinamentos da doutrina espírita e também fazendo com que estes ensinamentos possam provocar em nós uma autoanálise de maneira profunda, para que possamos então, a partir daí, começar esse processo delicado, lento, profundo, de mudança interior. Hoje eu vou procurar bater um papo aqui em torno de um assunto que, de certa forma, todos nós o desenvolvemos. Porém, alguns deles são tão sutis que passam por despercebidos entre aquilo que nós podemos chamar ou classificar como sendo nossa natureza. Ou seja, eu vou ter sempre justificativa para fazer o que eu faço. Porque dentro do meu ponto de vista eu tenho razões para agir assim. E se eu tenho razões para agir assim, eu só vou conseguir observar se estas razões estão ferindo o outro, o meu próximo, se eu conseguir enxergar em mim, se no meu mundo íntimo estas emoções estão me dominando, a ponto de gerar para mim hábitos nocivos. Então é sobre isso que nós vamos falar. Hábitos nocivos. Hábito é tudo aquilo que de certa forma vai se tornando persistente e eu vou incorporando na minha maneira de ser e de agir, até que um determinado momento se mescla com a minha natureza, a ponto de eu não mais perceber. E começo então a agir daquela maneira. Muitos até vão apontar, vão me alertar que determinados hábitos não são bons. Mas pode ser que muitos destes alertas passam para mim como sendo algo que venha ferir o meu orgulho. Então é muito difícil eu abrir mão daquilo que eu estou provocando no meu dia a dia para com os outros, para com aqueles que vivem comigo. Como eu disse, eu vou ter uma justificativa para agir assim. Seja porque o meio onde eu estou inserido, reencarnado, ou convivo, o meu dia a dia, o social, o profissional, o ambiente doméstico, exija que eu tenha uma postura então daquela maneira, eu vou justificar, necessito destes hábitos, até para exercer um domínio, um controle sobre a situação que me é colocada no dia a dia. Então o hábito se torna algo permanente na minha vida. Ele se torna uma mania. E veja bem, por que eu utilizei então a segunda expressão, nocivo? Porque nós precisamos perceber, ficar atento, se o meu modo de conduzir a minha vida íntima, a princípio, a vida psíquica, se é um hábito nocivo, ou seja, se este hábito é algo ruim, nocivo, aquilo que causa dano, tá? Que causa mal ao nosso mundo íntimo, a princípio, logo após, vai ocorrer também no físico, ou se este hábito é algo bom. Logo, se a autocrítica que eu exerço sobre o meu mundo íntimo não estiver alicerçada
de condições que façam com que eu entenda o que é estar com razão e o que é estar certo, pode ser que só predomine a razão. E ter razão é muito diferente, está muito distante de estar certo. Por razões eu posso agredir uma pessoa, porque as minhas emoções vão me dominar. Logo, são minhas emoções que me dominam. Veja como eu não tenho opinião própria. Até então nós somos educados que aquele que não levasse desaforo para casa seria forte, mas agora nós começamos a ver que não é assim. Ele é um escravo das suas emoções. Então o seu mundo psíquico começa a, por meio destes estímulos, não é, que vão gerar reflexos, e que por sua vez vão acabar dominando estas ações no plano físico, o meu modo de ser, de agir, de me portar, embasado nas minhas razões, na forma como eu entendo que devo tratar você, que feriu o meu orgulho, ou você, que bateu de frente com a minha natureza, que é assim, que eu faço questão que seja assim. Então eu quero exercer um certo domínio, uma certa postura com rigidez. Eu acho que é aqui que é o grande problema e que nós devemos ficar muito atentos para todos aqueles que buscam trabalhar e conviver dentro das leis que prega os ensinamentos de Jesus. O exemplo, a lei de fraternidade mental. Será que eu me enquadro nesta lei? O que é isso? Onde que a gente ouviu isso? A doutrina espírita nunca falou disso. Mas como assim? Como nunca falou? Quando nós chegamos na questão 621 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali uma resposta que vai fazer com que eu encontre uma solução para aquela equação que me é dada dentro daquela resposta. Onde está escrita as leis de Deus? Logo aponta-se, e não é segredo mais para nenhum de nós, na consciência. Tá, mas o que essa informação tem a ver comigo? E o que ela consegue causar em mim? Para melhor, modificando-me. Pode ser que nada. Neste momento, quando eu chego lá por volta da questão 793, eu vou ler também, após a pergunta de Kardec, que questiona como nós vamos reconhecer uma raça melhorada, mais civilizada. E aí eles começam a apontar, a resposta dos espíritos, que nós vamos reconhecê-los de acordo com que vai havendo uma maturidade moral, um progresso no planeta. Mas essa reforma se dá intimamente, dentro. É bem verdade que nós aguardamos fora, mas ela se dá dentro. Em nós. Eu aguardo que o outro mude, que o outro me faça feliz. Enfim, é tudo um terceiro. Nós ainda estamos terceirizando o problema. Nós ainda estamos terceirizando felicidade. A culpa do meu insucesso é sua. Nunca minha. Veja, mas por que eu chamei essas duas questões? Já que eu quero falar de hábito nocivo, e nenhuma delas tratou da palavra hábito. Estamos na questão 793 de O Livro dos Espíritos. Como se vai dar esta nova civilização? Como que vamos reconhecê-la? As informações contidas na resposta é muito objetiva, muito direta, ao ponto dos espíritos dizerem assim, vocês vão reconhecer pelo progresso moral destas criaturas. Por quê? E eles continuam. Porque vocês são esclarecidos, sabem muito, em todos os termos, todos os pontos da ciência, filosofia, já conhece sobre religião, vamos pôr mais aqui um pouquinho, de informação. Já tem notícia do Evangelho. Tá, mas e daí? Então nós vamos observar que logo após concluírem essa resposta, os espíritos dizem assim, mas vocês ainda não podem se considerar civilizados. Vocês só são povos esclarecidos. Só esclarecidos. O civilizado, além dele ser esclarecido, ele transformou o esclarecimento em conhecimento pela vivência. Por exemplo, eu já sei que não posso fazer algo a você, então, esta equação dentro das leis da consciência já faz com que eu sinta que eu não desejo a mim.
Então eu não faço. Eu sou civilizado. Seria então, se pensasse assim, se este sentimento tivesse ali alicerçado por estes esclarecimentos, de modo que esses já tivessem concluído, passado pelo processo de vivência. Então é muito lindo nós nos tornarmos estas enciclopédias ambulantes. Sim. É muito lindo recitar poemas, versos, pensamentos, grandes pensadores, mas e se eles não tiverem nada a ver comigo? E se eu só faço isso para agradar uma fatia, aqueles que me observam? E se nos momentos de crise, aquelas mais simplesinhas do dia a dia, um abalo comum, simples, eu observar, isso se eu conseguir notar, que eu, na verdade, estou ajustando a ótica da minha atenção para o lado distorcido dos fatos, e não como ele é, na verdade. E se eu começar a perceber que as prioridades em mim é para encontrar e enxergar pessimismo, negatividade, frustração, em tudo que acontece ao meu redor. Então estes hábitos nocivos que vão se tornando frequentes a partir do meu comportamento íntimo, é muito natural que eles vão se revelar um dia. Reflexo. A partir do momento que eu desenvolvo esse hábito, esta mania nociva, ruim, mania ruim, é muito natural também que eu passe a emitir uma onda, porque eu estou pensando, eu estou criando. Esta onda cria ou gera vibrações. Estas vibrações emitem ou me colocam em sintonia, ora com mentes enfermiças, dependendo qual é a fatia que me dirige, dependendo qual é a opinião que vai fazer com que eu possa descer no nível dos seres que vibram naquela frequência, ou, se eu tiver a ver com algo mais positivo, elevar o patamar do meu pensamento. Então a pergunta seria, que mais eu alimento em mim hoje? E com justificativa para não abrir mão deste sentimento, porque sou assim. Quanto de vida estou desperdiçando, porque minha prioridade é odiar, ter uma natureza difícil, não querer olhar a dificuldade alheia, não reconhecer que no planeta, essa escola bendita, existe espíritos em graus diferentes de evolução. Para mim, talvez, eu que julgo, que já caminhei e já aprendi, pode ser fácil suportar uma humilhação, talvez. Mas para aquele outro que sequer trilhou os mesmos caminhos, uma ofensa significa revide. Então eu me vejo na condição de olhar o mundo como sendo um pessimista. Logo eu vou ver a solução do país na mão de poucos. Então ele está perdido. Mas eu não vou ver essa mesma solução no meu ambiente doméstico, no meu lar, por exemplo. Lar que deve formar bons cidadãos, espíritos que neles se matriculam. Bons cidadãos para que estes se tornem bons seres. E que ao chegar na idade juvenil não precisa criar conflitos uns com os outros, mas pode explorar o melhor que tem em si. Canalizar essas energias, essa fonte de criação para as coisas que realmente importam. Mas então nós estamos numa sociedade permissiva e imediatista. Como fazer então para modificar, já que estes hábitos nocivos, eles faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa educação.
nós transferimos isso, nós ensinamos os outros nos copiarem. Porque, a princípio, o revide é aplaudido. E por quê? Porque significa que você é uma pessoa que tem opinião própria e naquele momento se manifestou. Não importa se nós humilhamos o outro, se nós fizemos com que o pensamento, o psiquismo do outro, se nós arrastamos essa criatura com o nosso pessimismo, nossa queixa, nossa lamentação, para aqueles que vibram dentro das mentalidades inferiores, não importa. O que vai ser com ele é problema dele. É comigo que importa. Estes hábitos nocivos vão nos engessando a tal ponto que chega o momento que eu não consigo mais enxergar o outro. Eu não consigo mais enxergar possibilidades de mudança, por exemplo, no ser humano. Então é muito natural que eu vou passar a me tornar um ser queixoso, lamentador. A energia da lamentação faz com que eu estanque os potenciais que existem em mim. Então é muito natural que, se eu vivo para me lamentar, me queixar, eu adquiri um comportamento pessimista. E aquele que tem o comportamento pessimista, esse hábito nocivo, ele não conduz só a si mesmo para estas regiões de vibrações enfermiças, como todos aqueles que lhe ouvem, que desfruta do seu ambiente. Caso estes que lhe ouvem ou desfrutam do seu ambiente não tiver em si alicerçado estas verdades acerca do espírito. Mas se nós vivemos numa sociedade que não tem muito tempo para as coisas espirituais, em detrimento de que o tempo é curto e eu preciso ter para ser alguém, um outro hábito que, apesar de saudável quando eu o comando, é nocivo quando o ter me comanda. Mas o que isso tem a ver com espiritismo e evolução do ser? Espiritismo educa. E é uma educação transformadora. Mas como assim? Não li nada disso. Então nós pegamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos abrir na introdução da obra e vamos ler o objetivo da obra. Aí nós vamos ver que Kardec vai se preocupar com os ensinos morais de Jesus. Ensinos morais. Aí vai fazer sentido a questão 793. Espera lá. Então eu não posso só ter esclarecimento? Deve, mas se ficar só nisso, é só esclarecido. Pode ser que minha inteligência não tenha nada a ver com a bondade. Pode ser que eu quero me tornar o mais inteligente, mais brilhante da turma, o mais notável, ou aparecer em algum outdoor, mas para mim. Não para os outros. Não para estender mão. E somente dando as mãos nós vamos encontrar soluções. Não há outra equação mais eficaz do que essa. É somente dando as mãos que se encontram soluções. Estes hábitos nocivos vai nos distraindo do melhor que podemos ser. Mas, conforme vamos nos limitando dentro da nossa visão pequena, desta ótica distorcida dos fatos, onde eu mais enxergo a negatividade e passo então a lamentar as ocorrências do dia a dia, eu acabo me esquecendo que para cada ação negativa há muitas mãos lutando, transformando-se para melhorar. Pode ser que eu adquiri tanto estes hábitos nocivos que, se alguém que fez o mal, vamos colocar assim, para uso didático, para podermos contextualizar, alguém que trilhou pelos caminhos do erro, se não nós, e então, em um dado momento, entendeu que estava causando dano a si mesmo e aos outros, decidiu reparar seus erros. Dependendo do tipo de erro que essa criatura fez, dependendo da quantidade de olhares que são testemunhas dos seus erros,
muitos de nós, a sociedade, não vai admitir que esta pessoa mude. Nós vamos aguardar o primeiro momento para que ela erre, para que possamos nos satisfazer da acusação. Estava demorando para cair de novo. Não é? Então nós temos este hábito, muitas vezes, de olhar o lado negativo. Mas eu não vim aqui só para falar do lado negativo. É que precisa haver esse chacoalhão, essa quebra de paradigma, para irmos ao encontro desta matriz que habita em nós. Porque muitas vezes nós procuramos cura, mas cura para quê? O que é que precisa ser curado em mim? A doença que está no físico ou a maledicência que habita em meu coração e que eu não abro mão? Porque pode ser que não tenha nem assunto para ter durante o dia, se não for apontar um terceiro. O que é que eu quero curar em mim? Eu quero transformar, primeiramente, o meu interior para poder transformar aqueles que eu acho que deveriam se transformar para agradar? Como que eu vivo esperando as soluções? Eu mais oro, mais me nego a mover meus pés? Então são perguntas que vai fazendo com que eu saia desse estado de paralisia e começo a me movimentar. Eu começo a entender que eu ocupo um patamar, um degrau, pode ser. E este degrau me faz compreender o mundo, as coisas à minha volta, as situações, de acordo com o meu nível de consciência. Então é muito natural que eu vou enxergar a vida de acordo com o meu nível de consciência. Quando eu amadureço a esse ponto, eu consigo enxergar também em mim os hábitos bons e ruins. Olhando para os hábitos bons, eu consigo entender a minha caminhada e como foi que eu cheguei até aqui para tornar estes hábitos bons. Olhando para os hábitos ruins, eu consigo compreender a dificuldade que há em mim. Por exemplo, talvez eu seja uma pessoa impaciente. Para mim, talvez, uma negativa da sua parte é uma insatisfação para mim, porque você não satisfez o meu desejo. Eu, como não fui treinado para ouvir um não, eu não vou aceitar. Você feriu algo em mim. E este ferir pode ir desde um simples descontentamento íntimo a uma agressão verbal. Você não me serve. Veja quanta coisa nós precisamos mudar. São simples, sutis, e que nós vamos ter justificativas para nos defender arduamente, dizendo que é da nossa natureza ser assim. E pode ser que eu não queira realmente abrir mão, por exemplo, de uma frustração. Se eu não quero, como que eu quero entrar numa sala de passes, por exemplo, e receber ali a modificação daquela situação, se eu me nego a modificar-me? Então, doutrina espírita, primeiramente, ela nos orienta, nos esclarece e deixa que a dor nos transforme. A princípio, dor, tão boa quanto a felicidade. Dor, estado de dor, necessário. Caso este alarme esgote-se, a dor, tão necessária e abençoada para nós, aí sim, vem o sofrimento. Então eu consigo me avaliar se estou num estado de dor ou se o meu estado é de sofrimento. Na maioria das vezes, nós passamos por estados de sofrimentos, não de dores. Perdão, de dores, não de sofrimentos. E aqui eu começo a me questionar o quanto destes hábitos nocivos estão conduzindo os meus passos. Porque pode ser que eu quero muito, mas ofereço muito pouco. Então, para que essa mudança real aconteça, eu preciso tornar-me civilizado. Não é? Eu venho trabalhando esse assunto, já não é de hoje. Então a fala vem ficando repetitiva. Só que é algo muito interessante.
A cada vez que nós trabalhamos esse tema, encontramos uma outra vírgula. E após um ponto final, surge um novo parágrafo. E após um novo parágrafo, contextualizamos de maneira diferente. E somos convidados a viver. Vivenciar para que a doutrina espírita passe a fazer parte da nossa vida. E não apenas estar nos livros. Ela é linda nos livros. Muitos de nós, por exemplo, vamos ler a obra. Vamos começar pelo Nosso Lar, de André Luiz, 1943. Só ler. Mas ela não vai transformar nossa vida. Aliás, se eu analisar André Luiz, pode ser que eu me sinta incomodado. Porque ele vai ter muito a ver comigo. E para aqueles que querem aprofundar um pouco mais nisso que eu estou falando, podem ler a lição 4 da obra Nosso Lar, o médico espiritual. Ali nós vamos ver o porquê André Luiz acelerou o seu processo de desencarne. Quem diria que a ira, a cólera, aquilo que eu provoco em você, fazendo com que sua consciência, fazendo com que as suas vibrações sejam atraídas para ondas de baixa vibração, porque eu posso fazer isso. Basta eu te humilhar, basta eu te desprezar. Basta eu causar algum incômodo no teu mundo íntimo e você não tiver bases, espiritualidade suficiente para compreender que quem está perdendo é o agressor e não o ofendido. Aí, aquele ódio, raiva, mágoa, descontrole momentâneo que eu gero na outra pessoa, por razões, não se esqueçam disso, nós temos razões de fazer isso, é de minha inteira responsabilidade. Henrique de Luna falou isso, André Luiz. André, quantas vezes a sua maneira especial, o seu modo especial de conviver não conduziu criaturas a estes abismos do psiquismo? A partir dali, todo o ódio, toda a mágoa, toda a frustração, toda a revolta daquelas criaturas são como dardos envenenados para você. Então veja, muitas vezes nós achamos que saímos vitoriosos de uma situação. Mas em verdade, nós não saímos. Mas isso para nós pode não ter nada a ver. Por quê? Porque o plano espiritual fica em segundo plano. Ele é secundário dentro da questão educação. O que rege, o que vigora é a educação formal para nós, e não a educação do espírito. É muito natural que eu vou enfrentar crises dentro do processo existencial. Porque eu não edifiquei o reino de Deus como deveria, para que todas as outras coisas me fossem acrescentadas. Não. Jesus é um mero conhecido nosso da questão 625 de O Livro dos Espíritos. Sim, ali diz que ele é o guia da humanidade. Mas nós sabemos muito pouco sobre esse guia. Ainda falta encontrá-lo no coração, para que realmente possamos assumir esse mandato de amor com Jesus. É diferente de tê-lo nos lábios. É por isso que quando nós vamos ler a introdução da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar isso. A maioria de nós já ouviu falar, já teve notícia do Evangelho, mas ainda não deduz a sua consequência. É muito claro, é muito lógico. Quando nós estamos contextualizando uma frase, nós precisamos olhar o que vem antes e depois de uma vírgula, não dá para perder. É muito alimento para a alma. Um ponto muda tudo. E aqui eu começo a olhar e ver que nós estamos diante de uma estrutura psicopedagógica de dimensões incalculáveis para o espírito, que ainda sofre, sentado em cima do tesouro, que a vaidade o impede de abrir o Evangelho. Fazer com que o Evangelho nasça no coração é dar um outro rumo para a humanidade. Imagina quando o Evangelho nasce no ambiente doméstico. O que nós não podemos fazer com as criaturas que estão chegando hoje? Dotadas
dotadas de alta capacidade intelectual. Dotadas de alta capacidade intelectual. Mas que pode herdar estes atavismos. Herdar estes comportamentos, estes hábitos nocivos. Nossos, seus orientadores, os donos das razões. Razões que pertencem somente a pontos de vistas muito exclusivos. E que, em algumas ocasiões, nós vamos preferir sofrer, segundo estágio da dor, do que ter de abrir mão de um ponto de vista. Então, este hábito acaba me conduzindo e fazendo com que eu venha, então, adquirir esta mania ruim que vai conduzindo também os reflexos, as reações no meu dia a dia. Então, veja, eu posso ter me conquistado, eu posso ter uma independência e posso, dentro do olhar e do julgamento, do crivo comum, ser uma pessoa que muitos gostariam de ser. Mas, ao me analisar, eu começo a observar que falta algo que o dinheiro não compra. E que você não chega numa farmácia e pede, eu quero uma drágia de felicidade. Não tem. Eu quero 5 miligramas de otimismo. O Senhor, não tem. Então me dá 2 miligramas de paciência, porque o pessoal lá de casa está meio difícil. Senhor, isso se consegue na prática. Convivendo. Convivência significa cooperação. A estrutura da cooperação, em termos de sentimentos, significa que existe pequenas engrenagens, né? Pequena, grande, menor, outras menores, outras maiores, como um relógio. Mas que se essa sair daqui, as grandes não funcionam. Hábitos nocivos não me deixam ver isso. Eu acredito ainda, um hábito muito prejudicial nos dias de hoje, que ofende, que fere, que despreza aqueles que estão a caminho, é de acreditar que eu cheguei onde eu cheguei sem a ajuda de ninguém. Isso adoece. Adoece psiquicamente e faz com que eu atraia para mim situações lamentáveis, onde eu vou ter de passar por estágios de purificação com relação ao espírito, que pode ser que tenha até que desenvolver algo no meu corpo físico para me educar. Porque milhares de vidas se sacrificam diariamente. Eu vou ser mais audacioso. Milhares de vidas se sacrificam incessantemente para a manutenção da minha felicidade, que eu desprezo a todo instante, porque muitas vezes não adquiri, não consegui, não conquistei algo transitório e efêmero, como um simples não, uma negativa. Então eu me torno pessimista. Quando eu me torno pessimista, lamentador, é óbvio, eu começo a me queixar. Conforme eu vou me queixando, eu não estou falando da queixa construtiva. Vimos aqui, quando chegamos, a instrução, temos atendimento fraterno. Não é essa queixa, onde você entra para queixar-se de um suposto problema, que vai fazer com que o ouvidor, a ouvidoria, aquele que escuta, elabore uma anamnese para chegar, não é, a um diagnóstico do problema. É diferente. Eu estou dizendo da queixa sistemática e que não é produtiva e que causa incômodo para mim, mas como é um hábito, se tornou uma mania, eu não percebo, mas para aqueles que já estão me ouvindo, horas, dias, semanas, meses, anos, torna-se insuportável. Mas eu não abro mão desta natureza. Mas exijo que os espíritos, muitas vezes, me dêem uma resposta. Mas eu não quero mover meus pés.
Então, é por isso que muitas obras nós vamos ler e nós vamos nos assustar. Vai dar a impressão de que os espíritos não são tão benévolos assim. É nesse momento que nós podemos começar a usar estas respostas a nosso favor para compreender que os nossos benfeitores são educadores de almas e não atendem os nossos caprichos. Visto que quem poderia mudar todo o cenário da nossa realidade somos nós mesmos. Mas, se eu não observo a matriz que há em mim, que emite com frequência estas energias, através destas ondas, gerada pelo meu pensamento, que se for persistente em um ponto fixo, e se esse ponto fixo for frustrações, rebeldia, lamentação, pessimismo, pode ser que eu esteja me preparando, me programando, agendando. Assim como eu preparo uma viagem, me programo para adoecer. Eu não acredito nisso. Mas então há alguma coisa errada conosco, porque nós estamos aqui, plateia linda, nós estamos em busca de alguma coisa. Se nós não acreditamos nessas assimilações fluídicas que refletimos, que enviamos para o outro e que recebemos, fica difícil falar sobre espíritos. Fica difícil falar sobre a nossa real natureza. Se nós não acreditamos que um simples pensamento, por exemplo, pode interferir na estrutura emocional de uma célula. Então veja, nós já estamos no século XXI. Avançam-se ciências, tecnologia. Estamos diante de um avanço e de um progresso que sequer temos noção, mas o espírito fica em segundo plano. O agente que provoca tudo isso fica em segundo plano. Logo, nós, diante da maior força que existe, já conhecida pelo homem que chegou neste patamar de evolução, a mente fica em segundo plano. Cura na palma de nossas mãos, e eu prefiro viciá-la em um padrão de ondas e vibrações que faz com que eu adoeça diariamente, ou até incessantemente. Aqui eu começo a mudar um pouquinho a minha análise. Ela passa então a ser uma autocrítica sincera. Aqui eu tenho de entender que nós estamos inseridos em sociedade, somos de certa forma ainda obrigados a conviver uns com os outros, não no sentido de que um dia não vamos mais precisar, mas sim de que não temos esse direito de nos afastar, porque precisamos uns dos outros para aprender. É no atrito que eu me conheço, mas não o atrito de violência, e sim de entender que você tem uma natureza e eu tenho outra. Mas de que ambos precisamos uns dos outros. Eu tenho algo que você não tem, e você tem algo que eu não tenho. Pode ser que você avançou intelectualmente, é dono de uma construção intelectual gigante, mas eu avancei moralmente. Imagine os dois fazendo uma junção. O progresso que não é. Um auxilia o outro, amai-vos e instruí-vos. Mas pode ser que se eu avancei muito intelectualmente e não criei nenhum compromisso com estas leis da consciência que habitam em mim, pode ser que já faço parte deste hábito nocivo onde o orgulho e o egoísmo me dominaram. Então, logo, para mim, ter é ser. Mas eu não entendo que muitas vezes esse ter vai exigir tanto de mim que o próprio ter vai me roubar os momentos mais preciosos. O simples fato de estar ao seu lado e ver, por exemplo, que você está sorrindo e que poderia, nesse momento, me alimentar de amor. Para mim, talvez eu vou estar naquela frase que o amor não enche barriga, mas é uma pena. Nós vamos observar que com o tempo vamos adoecendo pelo acesso e pelo acúmulo de informações que eu
não quero liberar coisas várias que colocaram em mim, ou que colocam diariamente, falando, isto é o certo, porque alguém falou que é, e nós devemos seguir por aqui. Volto à questão 625, para a conclusão da nossa fala da noite. Quem poderia ser o guia da humanidade? Um exemplo, nas nossas palavras. E aí os Espíritos vão responder, para vocês, Jesus. Este é o tipo mais perfeito que por aqui já passou. E que vocês devem aspirar às qualidades moral deste Espírito. Crescer, ascender, alcançar, melhorar hábitos bons, benéficos. Da mesma forma que eu adquiro um hábito nocivo, eu posso adquirir um hábito bom. Da mesma forma que eu tenho o hábito da maledicência, que é o hábito de falar sobre alguém quando esse alguém não está por perto, eu posso, dentro deste mesmo padrão, mudar a frequência. Falar de alguém, do outro, quando ele não estiver por perto, mas falar bem. Será que me interessa falar bem daquele que faz mal para mim? Ou eu só falo bem daqueles que faz o bem para mim? É importante nós refletirmos sobre isso. Para poder ter noção da qualidade do nosso filtro. O filtro que existe na nossa consciência, se ele está viciado ou não. Se as minhas justificativas e razões endossam tanto as minhas atitudes, os meus hábitos, que eu não consigo enxergar, que muitas vezes a minha mania, o meu jeito de ser, incomoda assim. Ocupa um espaço muito grande que não é do meu direito. E se me incomoda, significa que outras mentes estão emitindo energia que não é de boa qualidade para mim. Logo, isso implica na minha qualidade de vida espiritual, que por sinal fica em segundo plano. Logo, nós precisamos desenvolver algum tipo de sofrimento para que o espírito, o que está em segundo plano, passe a ser valorizado. Olha que bênção. Então não tem nada errado, está tudo certo. É uma perfeita orquestra cósmica, regendo multiversos, mundos, criaturas, desde as infinitesimais, que podemos partir de estruturas subatômicas, aos seres mais evoluídos que temos notícia. Um Cristo, por exemplo. Essa orquestra rege na mais absoluta e perfeita harmonia a minha felicidade e a felicidade daquele que julgamos ser o criminoso, que também é amado por Deus, tanto quanto o anjo que está do lado dele. Isso muda tudo. Mas eu não aceito dividir o mundo com espíritos inferiores. Vai ter que viver com eles. Nós precisamos reformar o que existe em nós, modificar a matriz para gerar qualidade de vida não só para nós mesmos, mas principalmente para aqueles que estão ao nosso redor. Emmanuel, numa obra intitulada Roteiro, coloca para nós que o coração que desperta em meio às próprias trevas da ignorância consegue se converter em fulcro de luz que conduz muitas consciências ao seu redor. Imagina se nós mudarmos um hábito, abrir mão, ter opinião própria de abrir mão de um único hábito, vai. Aquele hábito que eu sei que não é legal. Mas é da minha natureza ser assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, o bisa foi assim, e tataravô foi assim, então eu devo manter o padrão e a ética familiar. Ser assim, e já estou treinando mais um para ser assim. Então nós nos condecoramos com estes diplomas de infelicidade. E passamos adiante, e muitas vezes nós nos ofendemos se um membro de nossa família, ao ser ofendido, não revidar. Se um membro de nossa família trouxer uma queixa onde ele foi ofendido e ele não revidou, ele corre o risco de ser motivo de
chacota dentro do próprio ambiente doméstico, porque ele não revidou. O orgulho ferido foi daqueles que são seus tutores. De repente, a estrutura psíquica daquela criança não alcança aqueles hábitos ainda infelizes, mas eu quero impor, porque senão você vai ser um perdedor na vida. Vão passar por cima de você. O mundo é feito de concorrentes, filho. Se você não ganha, você perde. Dentro dessa equação entre ganhar e perder, nós estamos vivenciando a realidade, que queremos mudar, mas ainda não entendemos como mudar. Achamos que é pela imposição e deixamos de lado a educação vivenciada, não é aquela falada. Falar de educação é fácil. Leiam muitas obras que falem sobre isso. Não é? É fácil falar sobre educação. Contextualizá-la é difícil. Pôr em prática, dentro da nossa capacidade de alcançar essa prática. Não copiar, ser. Vivenciar aquele óbolo da viúva. É aquela passagem, eu preciso contextualizá-la. Que eu posso dar hoje da minha parcela de vivência? Mas, Senhor, mas essa mulher só deu uma moedinha. Era tudo que ela tinha. Então pode ser, e aqui eu concluo, pode ser que a minha paciência é aquela uma que é por um fio. Então muito cuidado no que você vai falar. E aí eu começo a querer mudar. Só de falar em mudar, já até encrava a unha na hora. Mas aí você me ofende. E aí eu vou pôr em prática aquele fio de paciência que eu tenho. Você fala, criatura, sai da minha frente enquanto você pode. Você já está colocando em prática. Pelo menos você não agiu. Você não retribuiu o golpe. Então, doutrina espírita se dá em etapas. Não queiram se transformar em puritanos espíritas. Esse é um grande erro. E nem em espíritas ambulantes. Ler, todo mundo lê. Ter o livro dos espíritos e toda a enciclopédia kardeciana na mente, muitos têm. E pode ser que tenham o coração endurecido. Procurem ficar com o ensinamento dos espíritos quando orientou Kardec que a instrução espírita, sim, liberta, porque nós teríamos condição de antever o futuro. Sim, mas que a prática no bem e a paz de consciência é o que garante a sua felicidade. Eu ficaria com Jesus. Eu ficaria com o Espírito de verdade. Aqui sim é minha opinião. Mas cada um de nós vai ser guiado pelos hábitos que adquiriu. Nós precisamos olhar para dentro, para conseguir enxergar o essencial. Aquilo que falta, aquele ajuste que falta para nós sermos civilizados. Então, aquele que é impaciente, que só tem um fio de paciência, vai falar, sai da minha frente, porque eu vou estourar daqui a pouco. Se Jesus estivesse aqui agora e visse aquele ser falando isso, enquanto todos nós aqui já somos dotados de paciência, e tanto faz, a ofensa já entra por um ouvido e sai para o outro, nós já somos dotados de paciência. Nós somos aqueles que passamos na fonte e jogamos muitas moedas da paciência. Mas aí, de repente, passou aquele, que também pode estar aqui no meio desse grupo, pode ser eu, e que jogou aquele fio de paciência na fonte. Pode ser você. E Jesus vai falar assim para aquele que perguntou, esse que jogou esse fio de paciência e que pediu para o outro se afastar dele enquanto ele consegue dominar seus instintos, ele deu o que tinha. Esse é virtuoso. Vocês já não precisam mais fazer esforços para ser pacientes. Já têm a virtude desperta. Olha a diferença. Muitas vezes nós julgamos por aquilo que já conquistamos e obrigamos com que o outro que está caminhando seja como nós. São valores diferentes. Não imponham um valor, porque impor valores podem causar frustrações. Muitas frustrações. Quando o outro espírito que é livre para caminhar,
olhar para nós e dizer: esses valores são lindos, mas eles não me pertencem. Sigo o meu caminho a partir daqui. Então pode ser que eu vou me sentir o ser mais injustiçado do universo. Por que comigo, Deus? E por que não? Que diferença faz? Ou queria que eu tivesse um olhar exclusivo para você, só para você? Não. Somos almas encarnadas nesse momento, espíritos sendo educados por alguma bênção da dificuldade. Feliz daquele que já se despertou dentro do seu próprio sofrimento, dentro da própria dor, dentro da própria lamentação, e consegue entender que se usar isso a seu favor, vai salvar não só a si mesmo, como muitas outras vidas do desespero. Propagar pessimismo, queixas incessantes, lamentações, desvia mentes que têm boas intenções. Então que possamos propagar amor, paz e harmonia nos corações. Observem, pequenos hábitos, pequenos gestos, coisas mínimas, um sorriso, talvez um abraço, um minuto de atenção, pode mudar o rumo de uma vida. Mas que se eu for escravo desses hábitos nocivos, ou seja, dessas manias ruins, posso não perceber a felicidade passando entre os meus dedos. Vamos refletir nisso e que essas sementes, na hora certa, possa fazer sentido. Não hoje, mas na hora certa, quando encontrar a terra fértil. Que Jesus nos abençoe.